Vamos lá, meu povo, agora continuando os dogmas sobre Jesus. São 8 dogmas. Lembrando que nós estamos relacionando os 44 dogmas da igreja, os principais, em 8 partes, como a doutrina perene distingue, afirma e comunica. Então, só para relembrar que nós já passamos, né, já colocamos aqui na playlist o dogma sobre Deus, o dogma sobre Maria, que veio antes, pois o mês é mariano, né? Então agora o dogma sobre Jesus Cristo. Aguenta a mão que são 8 pontos. Você sabia que um dos concílios de Latrão, chamado Latricinium, foi anulado porque lá houve muitas heresias sobre a pessoa, a divindade, Jesus homem, Jesus só Deus. Houve muitas heresias e o representante do Papa teve que sair ao pé da venta, pois os bispos ficaram furiosos e foi cancelado pelo Concílio de Calcedônia em 451. O representante teve que sair correndo, porque senão hoje nós não teríamos os dogmas, 8 dogmas sobre Jesus Cristo que nós vamos ver agora. Lembrando que nós relacionamos, né, as festas litúrgicas, lembramos e relacionamos também o Catecismo da Igreja, Sagradas Escrituras e Sagrado Magistério através do direito canônico, para reforçar ainda mais a nossa colocação. Que não fique somente as nossas palavras, e também muitas vezes nós vemos pregações, colocações, orações sobre isso, oração do creio, né? Nós sabemos que a maioria dos dogmas está relacionado na oração do creio, nos dois relatos, na fórmula do creio, né? Então, nada mais vi na internet, por isso eu exponho esse vídeo aqui para você e fico feliz por você que está estudando, né? Catequistas me mandando aqui, pessoas comuns, né? Assim como eu, estudando, não sabia que existia tantos dogmas na igreja, achava que era pouco e tal. Só sobre Jesus são 8 que nós vamos ver agora. Então relaciona aí, Catecismo da Igreja Católica, do 51 ao 73. A revelação, por onde, como que acontece isso, está no Catecismo da Igreja Católica, do 51 ao 73. Segura. E as principais festas litúrgicas, né? Estou aqui com o Missal, o antigo Missal, nós já estamos na 3ª edição aqui no Brasil. E tem a festa de Cristo Rei, Jesus Cristo Rei, no último domingo de novembro. Tem a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que é hoje, né? Inclusive hoje é Corpus Christi, né? Quinta-feira, Corpus Christi. Então, por isso vou levantar esse vídeo para que nós damos continuidade nos estudos. Lembrando que aqui é um vídeo de exposição, mas tem pontos e base que dá para você estudar. Depois vou colocar alguns prints de pessoas que me mandam, né, as moções, o que sente, o que conseguiu aprender sozinho, através dos vídeos e das suas pesquisas, lógico, do Espírito Santo que é contigo, pois você também tem esse munus, né, esse munus do ID. Então, quero partilhar com você essas festas litúrgicas principais, que é o Corpo e Sangue de Cristo. Hoje, né, solenidade, festa solene de Corpus Christi. Cristo Rei, no último domingo de novembro. E também Natal, que também é Nascituro, né, a festa do Nascituro, da vida, né, festa da vida. Então, só guardar aqui. Que são as principais festas sobre Jesus Cristo. Lógico que tem outras, mas são as principais que você tem que relacionar também nos seus estudos, na sua formação, na sua catequese, na sua missão, na sua espiritualidade, no seu crer. Tá bom? Vamos lá. Sem mais delongas, vamos para os 8 dogmas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro dogma, verdadeiro Deus e verdadeiro Filho. Segundo dogma, 2 naturezas indistintas, indivisíveis e inconfusíveis, sem confusão, tá? A divina e a humana. Terceiro dogma, cada uma das vontades físicas e operantes também não se confunde, é submissa e una. Terceiro dogma. Quarto dogma,
Homem e filho natural de Deus, Concílio de Trento. Eu deixo a base e você estuda, tá bom? Quinto dogma. Deixa eu ver aqui. Imolou-se a si mesmo na cruz. União hipostática é a palavra-chave. Imolou-se a si mesmo na cruz. Quinto dogma. Nós sabemos que o Sacrosanto Concílio na missa, né, explica que ali é morte e ressurreição de Jesus. Santo sacrifício. Então, como eu relacionei as festas litúrgicas, ali acontece novamente, mais uma vez Jesus morre, mais uma vez Jesus ressuscita. Vivo estás. Então é assim que cremos. Nós não podemos negar nenhuma das verdades de fé, inclusive hoje festa de Corpus Christi, a qual Jesus vive, é a única festa, a única marcha na onde o próprio Jesus vai à frente. Me desculpe meus irmãos de outra fé, né? Mas a nossa marcha tem o próprio Senhor indo à frente. É tão lindo de ver, né, a devoção eucarística. Para relacionar também o direito canônico, lógico que nós sempre aqui trazemos a lei da igreja, né? Lei da igreja, direito canônico. Cano 897, tire nota. Cano 897. Augustíssimo sacramento é a Eucaristia, na qual se contém, se oferece e se recebe o próprio Cristo Senhor. E pela continuamente viva e cresce a igreja. O sacrifício eucarístico, memorial da morte e ressurreição do Senhor, em se perpétua pelos séculos o sacrifício da cruz. Que é a entrega da cruz aqui, no quinto dogma, qual nós lemos. Imolou-se a si mesmo na cruz. É uma verdade de fé, tá bom? Então, lá, é o ápice e a fonte de todo o culto e da construção do corpo de Cristo. Os outros sacramentos e todas as obras do apostolado da igreja se relacionam intimamente com a Santíssima Eucaristia e a ela se ordena. Catecismo da Igreja Católica, SIC 897, uma lei eclesiástica. Segura, irmão. Então, damos continuidade. Sexto dogma. Resgatou e reconciliou pela morte de cruz. É tão importante, né, os concílios e as comunhões entre os bispos, os santos padres, os patriarcas, os apóstolos, a igreja ininterrupta de sucessão que não negou nada, né, apesar de ser uma morte escandalosa, a pior morte que existia na época, né, para relacionar para os tempos de hoje, seria um hediondo, né, foi hediondo. Resgatou e reconciliou por morte na cruz. Sexto dogma, não se pode negar isso. Eu vejo pessoas, né, até pregadores, missionários, falando que Jesus era louco, que se entregou na cruz, e como pode, um cabeludo louco, um barbudo. Jesus era suicida, né? Até alguns ateus falam isso, alguns realistas falam isso, né? Para combater isso, esse sexto dogma, né? Nos resgatou. Antes éramos decaídos, antiga lei, e agora nova lei, pela morte de cruz. Sétimo dogma sobre Jesus. Esse é importante, todo pregador tinha que dar um jeito de adaptar, de colocar, de imbuir, de exortar, de ensinar, de catequizar através das músicas, das ferramentas que tem na evangelização, para nunca que se esqueça, porque sem isso, vã é a nossa fé, tá? Sétimo dogma, ao terceiro dia ressuscitou glorioso. Não se pode negar esse dogma de jeito nenhum, ressuscitou. O Espiritismo, infelizmente, né, nega essa verdade desse dogma, a qual fica ensinando vãs doutrinas relacionando a reencarnação. Então nós acreditamos no verbo encarnado, como diz a Sagrada Escritura, nós já vamos ver, e relacionar as Escrituras, cada dogma, para que você possa estudar, tá? Oitavo dogma, subiu de corpo e alma e está sentado à direita do Pai, como diz no Creio, né? E como diz lá em Apocalipse. Então, assim, é o Senhor, é o Cristo Rei, como relacionamos aqui no
na liturgia. Então, tudo aquilo que a igreja crê, ela faz festa e celebra. Crê nisso, cristão. A nossa fé não é vã, nem de hoje. Bimilenar, ininterrupta. As Sagradas Escrituras, né? Então, o livro de Isaías vai falar muito sobre o Messias, né? O Emanuel, Isaías 7,14, tá? Eu ponho para você, você tira a nota, tá? Primeiro dogma, Isaías 7,14, 8,8, Isaías 9,6, Mateus 23,17, Mateus 17,15, Lucas 2,49, Mateus 11,27, João 10,25, sobre o primeiro dogma. Segundo dogma, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, sobre a pessoa de Jesus. Segundo dogma das duas naturezas, tá? Filipenses 2, 6, 7. Terceiro dogma, Mateus 26, 29, Lucas 22, 42, João 6, 38, João 10, 18. Quarto dogma, Romanos 8, 32, João 3, 16. Quarto dogma, homem, sobre Jesus, homem, filho natural de Deus. Nós temos a fé de São José e sabemos que São José é pai adotivo de Jesus. Mas José não teve relação com Maria. Jesus não é filho sanguíneo, apesar de herdar a herança, né? Ser Deus, né? Ser Deus, gerado pela Virgem Maria, gerado ali pelo Espírito Santo, por obra e graça do Espírito Santo, pelo milagre, né? Da vontade de Deus, pela obra salvífica, mas não é filho sanguíneo de José. Então, o quarto dogma vai falar filho natural de Deus. Foi Deus a quem fez no seio da Virgem Maria, né? Como diz lá em Isaías 7,14. E a jovem ficará grávida e porá o seu filho o nome de Emanuel, Deus conosco. Quinto dogma, imolou-se a si mesmo. Quinto dogma está aqui, ó, o racionalismo. Combate muito o racionalismo, que é um problema sério no nosso meio. João 1,29, desculpa. Efésios 5,2, Romanos 3,25, Hebreus 9,28. Tire nota, volte o vídeo, tire nota, estude, cristão. Vamos lá. Sexto dogma. Resgatou e reconciliou nós com Deus, tá? Religare, religião. Essa é a importância. Só Jesus pode, eu creio, só Jesus pode morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Ninguém mais. Então, nele temos que crer, né? Sobre o sexto dogma, Mateus 20, 26, Timóteo 2, 6, Romanos 3, 24, Timóteo 2, 14, Mateus 6, 28. Sétimo dogma, esse é importante, todos são importantes, mas esse dá para nós trabalharmos a evangelização, a musicalidade, a catequese, a espiritualidade, até mesmo nosso ir e vir. Preste atenção, ressuscitou ao terceiro dia dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia dos mortos em glorioso. Então, Salmo 15, Salmo 15, 10 vai dizer que o fiel não ficará na cova. O Salmo 15 relaciona, o Mateus 12, 40, o Atos dos Apóstolos 4, 33, 1 Coríntios 15, 14, tá bom? E o oitavo dogma, subiu aos céus, está à direita do Pai, sentado à direita do Pai. João 6, 63 e Marcos 16, 19. Um estudo cristológico, né, muito bom para que você trabalhe essas matérias, para que você não fique apavorado com tanto conteúdo, tanta informação, mas a nossa fé é rica e dá para estudar sim, e dá para melhorar cada vez mais. Cada vez mais eu tenho testemunhos aqui, tem pessoas que me mandam, que ajuda muito, né, o diálogo aqui nos vídeos, para que você cresça na fé. Aqui não temos o intuito de ser mestre nem líder de nada, né? Eu sou teólogo, sou formado em teologia, pratico a minha conversão há 18 anos, né, desde 2006, qual o Senhor me resgatou aqui, como está no sexto dogma, e me mudou minha vida, transformou minha vida. Então eu me dedico aos estudos e comunico para você de grátis. Dá o like,
faz o corte, manda para o seu grupo. Se você gostou, se você não gostou, comente, tá bom? Vamos partilhar. Agora eu vou lá para o grupo de estudo privado, a qual nós vemos parte por parte, que a turma já está ansiosa lá, tá bom? São 9 participantes, 6 são 2 casais, né? 2 casais, cada um com um jovem, um adolescente, são 6 pessoas, e eles são de outra fé, são protestantes, né? E interessante que estamos assim caminhando legal. Daqui uns dias vou dar um trabalho para o meu pároco aqui para levar eles lá, para ver se eles podem, né, de novo, voltar para a igreja através dos estudos, da fé e da conversão. Paz e redenção, beijo do Proibidão. Se faltou alguma coisa, se esqueci, me desculpe. E o próximo ponto, 44 dogmas, 8 partes sobre a humanidade. Valeu? Paz e redenção.